Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, da Indaiatuba, São Paulo, e dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. O tema de hoje será o comportamento humano. Mas antes, convido a todos para que juntos, unidos em coração, em pensamentos, possamos agradecer a Deus Pai por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos com a finalidade do aprendizado, do aprimoramento moral. Que Deus Pai ilumine a nossa mente e nosso coração para que sejamos capazes de praticar aquilo que já temos o conhecimento. Graças a Deus e graças a Jesus. Provavelmente, um dos transtornos do comportamento humano é a insegurança. Se prestarmos atenção, a todo instante nos deparamos com pessoas aflitas, ansiosas, inseguras, chateadas, infelizes. Parecem que estão de mal com a vida. E nós? Será que também não passamos por tudo isso, pelos momentos difíceis? Quantas e quantas vezes já nos perguntamos, por quê? Por que será que na maioria das vezes não somos compreendidos? Por que parece que nada dá certo? Por que motivo muitas vezes a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade se instala em nossas vidas, nos deixando aflitos, temerosos? Por que muitas pessoas são ásperas, ríspidas, individualistas e só se preocupam com os próprios interesses? E assim nós podemos fazer uma infinidade de perguntas, mas a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se normalmente a angústia, o desespero, a insegurança, a ansiedade, as reclamações e às vezes ainda acompanhadas de cólera e desolação. Então, o que fazer diante dessas situações? Principalmente nesses momentos difíceis por que passa a humanidade. Então, nós precisamos estar atentos, porque quem se deixa levar pelo desespero, pelo desânimo, pela insegurança, poderá cair no desequilíbrio, numa depressão, até na síndrome do pânico, abrindo ainda mais brechas para as influências negativas. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos fala: vibrações negativas segregam em nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos, transformando-nos a existência num rosário de queixas e lamentações enfermiças. Quantas e quantas pessoas que só reclamam de tudo, de todos, nada está bom, sentem-se decepcionados com a família, desamparados, esquecidos pelos amigos. Então é nesse momento que nós não podemos deixar que a incerteza, a inconstância, a dúvida tome conta da nossa vida. Porque se não reagirmos, se não enfrentarmos os problemas e cairmos somente no desequilíbrio e lamentações, nós estaremos agravando ainda mais as dificuldades. Emmanuel vem nos falar novamente: precisamos sim reagir, porque ninguém restaura um serviço no escuro da desordem. Ninguém pode abençoar as tarefas de cada dia e ao mesmo tempo as amaldiçoa. O que significa, eu faço, mas só reclama porque faz. Então não se pode ser o amigo e ao mesmo tempo o carrasco.
Então entendemos, como diz um ditado bem conhecido, não é possível estar com os pés em duas canoas. É preciso saber direcionar a nossa vida, ter o discernimento, optar pelo melhor. Aí vem uma pergunta, mas por que tudo isso acontece? Porque ainda não entendemos que a vida não nos pede cólera, ira, mas sim atitudes sensatas, positivas, pois a humanidade está tão carente de amor e fraternidade. Cada dia tem a sua lição, tem a sua experiência. Cada problema, cada desafio exige de nós a cautela, a luta, a superação. Então que nós sejamos realistas, autênticos em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa e em todos os momentos da vida. Nós não podemos ser negligentes, adiar as próprias responsabilidades, tentando culpar os outros pelo nosso fracasso. Jamais se entregar à ociosidade, alegando ser incapaz de lutar, de fazer algo, ou ainda se colocar na posição dos menos favorecidos, se colocar na posição daquela autopiedade, como já ouvimos falar, o famoso CDM, que significa coitadinho de mim. Então, quem só reclama, lamenta, se acomoda e nada faz, se transforma assim em um campeão da inutilidade. Podemos ainda citar outros exemplos comparativos. Numa transfusão de sangue, se fechar a passagem, automaticamente será impedido que o benefício aconteça. Ou ainda numa casa que estiver com as portas e as janelas fechadas, impedindo a entrada da luz, então significa que nós temos que nos abrir, nós temos que nos permitir o melhor diante da situação. Então, por mais difícil que seja a nossa tarefa no mundo, a convivência entre pessoas, a vida em si, nós não devemos nos atemorizar diante das situações, mas procurar, como já dissemos, aprender. Tudo na nossa vida é aprendizado. Por isso não podemos deixar aquele medo, aquela insegurança, aquela dúvida, porque dessa maneira nós estamos bloqueando achar uma saída, nós estamos bloqueando o amparo e o auxílio de Deus Pai. Porque lá no Evangelho, ele nos adverte, ajuda-te e o céu te ajudará, procuras e acharás. Então, em outras palavras, o que nós entendemos? Faça a sua parte. Então, não é fugindo das responsabilidades, não é fugindo daquilo que pode ser feito e não faz, que nós teremos o amparo. Quantas vezes, movidos pelo orgulho, necessitamos de uma ajuda, de um auxílio, mas ainda não temos a humildade de reconhecer e de pedir. Então nós precisamos avançar com cautela, sem medo, sem vacilar, aprendendo, servindo, renovando, fazendo o que pode, fazendo o melhor, porque a vida vai nos oferecendo as oportunidades necessárias. Nós vivemos neste planeta de provas e expiações, com as dificuldades, com as crises, conflitos, agora a pandemia. E é comum nos referirmos a esses desregramentos do mundo como se nós não fizéssemos parte desse mundo. E às vezes, ou na maioria das vezes, nos colocando
simplesmente na posição de um mero espectador alheio a tudo o que está acontecendo. Então é necessário que a gente entenda que o mundo se encontra sim em transformações, em renovação, e assim também deve ser a nossa vida. Nas horas da transformação, nas épocas de mudança, transição, tudo parece confuso, difícil, mas é nesse momento que nós temos que ter a devida cautela, a devida compreensão, que as mudanças, transformações são necessárias, para que haja reajuste de valores, o reajuste de recursos da civilização, eliminando falsos conceitos do progresso que muitas vezes iludem os homens. Os benfeitores espirituais, quando nos alertam, através das suas mensagens, que é preciso força, coragem, discernimento, perseverança, boa vontade, compreensão, sempre no trabalho do bem e da fraternidade. Então nós fazemos parte de tudo isso, fazemos parte deste mundo e na maioria das vezes só criticamos. Mas esse mundo só será melhor se cada um fizer a sua parte. Então nós podemos comparar o mundo como se fosse o comboio que está transportando os passageiros. Se o veículo ameaça problemas, o viajante dentro dele deverá ser um ponto de reequilíbrio, um ponto de calma e jamais de desespero e agonia. Isso nos mostra que cada um é o condutor do seu comando íntimo, sabendo assumir as suas diretrizes, as mais necessárias naquele momento e na sua vida. Mas aí poderíamos perguntar, mas como? De que maneira? Primeiro, assumindo as próprias responsabilidades, sendo mais vigilantes, eliminando a indisciplina, a negligência, o desrespeito, o descaso, impedindo a invasão das influências negativas. Um outro exemplo aqui também que nos fala, diz assim: é como se nós estivéssemos dirigindo um carro e nos deparamos com um obstáculo à nossa frente. A reação imediata nossa é puxar o freio, impedindo assim consequências desastrosas. Então a nossa vida também é assim. Quantas vezes precisamos de um freio, de um basta, principalmente na hora da aflição, da insegurança. Então é nesse momento que nós temos que parar, rever nossas atitudes e recomeçar, mas sempre à luz da razão. Então, diante de qualquer situação menos feliz, diante dos conflitos, nós não podemos entrar em pânico. Por quê? Mesmo parecendo uma grande tragédia ou um mal aparente, também existe o lado positivo, porque, como sabemos, não há injustiça na providência divina. Como deve ser a nossa conduta, o nosso comportamento diante das pessoas? Por exemplo, se um amigo te confia problemas, decepções, jamais deveremos proferir palavras amargas, desanimadoras. Porque, como sabemos, um doente ele procura um médico para reduzir, suprimir a enfermidade e não para sentir-se ainda mais agoniado, angustiado e deprimido.
Aí vem um ditado que conhecemos: diante de uma situação desagradável, não colocar mais lenha na fogueira, e sim procurar os meios para amenizar o problema. Então, quantas vezes a gente sabe que a insatisfação, o pessimismo, a insegurança transforma pequenos contratempos em grandes transtornos. Então, nós temos que ter consciência que, primeiro, ninguém aprende e progride sem o contato social, sem o relacionamento humano, porque não basta saber viver, mas nós temos que saber conviver com todos. Então nós, infelizmente, sabemos que o egoísmo ainda prevalece na grande maioria dos homens. É necessário que a gente aprenda também a olhar para trás, porque sempre nós achamos que nossos problemas, nossas dificuldades são maiores e piores do que todos. Então nós não podemos ser indiferentes com as necessidades alheias. Quantas vezes não tomamos sequer conhecimento das aflições que passa alguém tão próximo de nós, né? Então aí Emmanuel novamente vem assim nos alertar pela psicografia de Chico Xavier. Olha o que ele nos fala. Quantas vezes reclamamos de uma simples dor de cabeça que um comprimido pode aliviar e nos esquecemos daqueles que carregam a provação da loucura nas grades de um manicômio. Reclamas ao perder uma condução no horário oportuno. Entretanto, esqueces daqueles que se encontram nos cárceres do sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Reclamas da roupa que veste, pondo defeitos, e te esqueces daqueles que têm a pele em chagas e não se queixam. Implicas em casa porque alguém não fez o prato da tua preferência e, no entanto, te esqueces daqueles que varam a noite atormentados pela fome. Reclamas por insignificantes deveres no ambiente doméstico e te esqueces dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Aí vem a pergunta: e nós? Quantas vezes reclamamos? Somos até ingratos, insatisfeitos e não enxergamos o sofrimento alheio. Então nós temos que compreender que cada um tem a sua maneira de ver, de sentir a vida. Existem sim divergências, mas que elas não podem ser exaltadas. Nós temos que ter o cuidado, a vigilância para não sermos injustos. Precisamos viver o dia de hoje, a nossa realidade, não ficar lamentando o passado, mas saber tirar do passado o aprendizado. Mas também não podemos só mergulhar com sonhos para o futuro, esquecendo de viver o hoje, agora, o presente. Porque o futuro será reflexo, consequência de como estamos vivendo hoje, o presente. Separei aqui para nós também um texto, O Servo Inconstante, do livro Jesus no Lar, pelo espírito de Néio Lúcio, e a psicografia de Chico Xavier. E narra assim para nós. Estando Jesus diante de seus seguidores, ele narrou com simplicidade esse fato. Certo homem
estando no plano espiritual, ele suplicou ardentemente reencarnar entre espíritos mais evoluídos. Ele tanto pediu ao Pai que reencarnou para o aprimoramento necessário. O candidato demonstrava acentuada tendência pela escultura e foi conduzido a colaborar com o mestre que trabalhava com mármore valioso. Em pouco tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se ao homem ríspido e enérgico. Transferiu-se para uma oficina de utilidades de madeira, sob a direção de um velho escultor, mas logo o abandonou, alegando que era impossível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de um construtor especializado em colunas gregas, mas não tardou em deixá-lo, alegando não tolerar as exigências. Após, foi trabalhar como escultor de ornamentações de arcos festivos, mas no final de uma semana fugiu aos compromissos assumidos, alegando ser impossível trabalhar com um chefe violento e irritadiço. Depois disso, foi trabalhar com um fabricante de arcas preciosas, mas após alguns dias abandonou a tarefa, alegando que seu chefe era uma criatura inútil, desalmada, cruel. Assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o candidato alegou que não era possível cumprir as exigências terrestres, por encontrar em toda parte a maldade, o erro, a perseguição naqueles que o dirigiam. Tempos depois, esse candidato desencarna e um benfeitor espiritual lhe pergunta: amigo, por que não te preparaste? Por que não aproveitou as oportunidades? E ele, até reconhecendo a própria inferioridade e fracasso, mas não querendo ainda admitir seus erros, respondeu que só havia exigência, dureza nos condutores da luta humana. Mas o benfeitor lhe disse: o Pai te permitiu a servir em teu próprio proveito e não a ficar a julgar os outros. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapa da justiça divina que se faz presente no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade se fugiste às pequenas tarefas do mundo, alegando que os outros eram incapazes, indignos? Cabisbaixo, o trabalhador inconstante, inseguro, insatisfeito, passou a refletir na sua queda impensada. Jesus então fez uma pausa e concluiu dizendo: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas, disciplinadas, terá excelentes resultados se souber aproveitar o aprendizado. Abençoada seja a mão que educa, corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. E acaba o texto. Então, o que nós tiramos disso, né? Quantas vezes a gente faz igualzinho o servo inconstante. Achamos defeitos em tudo. Então, nós precisamos entender que a responsabilidade é de cada um de nós.
E Jesus nos ensina, através dos exemplos, que devemos o quê? Incentivar os indiferentes, fortalecer os mais fracos, apoiar os responsáveis, porque perante Deus nosso Pai, nada fica oculto. Então, convido a todos agora para que juntos, unidos em pensamento, possamos agradecer a Deus Pai pelas inúmeras oportunidades, pela vida, agradecendo pelo momento de aqui estarmos reunidos e enviando todas as nossas vibrações amorosas, fraternas, a todos os nossos irmãos que neste momento passam por situações delicadas, difíceis. Que o amor, a fraternidade, o Pai, se faça presente para toda a humanidade. E assim, agradecidos, nós te dizemos: obrigada, Senhor, obrigada por tudo. Graças a Deus.